bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. O tema do vídeo de hoje vem em sequência de uma publicação que fiz no Instagram em que falei sobre as 30 coisas que tinha deixado de comprar. Essa publicação recebeu uma avalanche de comentários. A grande maioria a perguntar sobre as respectivas substituições e a dizer que deveria ter falado sobre isso. Pois bem, devo dizer-vos que eu já tinha planeado gravar este vídeo para complementar o post do Instagram. Aliás, ele é bem mais importante e acredito que terá mais impacto do que a lista que publiquei. Antes de passar às explicações, quero só esclarecer que as razões para fazer estas mudanças foram várias e não apenas uma, como alguns comentários sugeriram. Umas foram por questões ecológicas, outras por uma questão de poupança e outras ainda por questões de saúde. E começo precisamente por aquelas que deixei de comprar porque faço versões mais saudáveis em casa. Fazer cozinhados de raiz tem um efeito muito relaxante, de atenção e de entrega. Ajuda-nos a desacelerar e a apreciar cada momento. Além disso, conseguimos sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. Por esse motivo, procuro sempre fazer versões caseiras e mais saudáveis de vários alimentos que antes comprava já feito. Caldos é um exemplo disso. Há muitos anos que deixei de comprar caldos concentrados e habituei-me a preferir explorar o mundo maravilhoso das ervas aromáticas e especiarias e a fazer os meus próprios caldos, que congelo e vou usando sempre que preciso. Ketchup e molho de tomate também já faço em casa há muito tempo. Todos os anos trago da horta do meu pai quilos e quilos de tomate, que aproveito para fazer estas conservas e usar depois durante o ano. Partilhei recentemente a receita do ketchup que uso e que cá em casa adoramos. Se quiserem experimentar, basta seguirem o link da descrição. Nesse vídeo também explico como devem fazer a correta esterilização dos frascos e o processo de pasteurização, para os poderem guardar na despensa durante bastante tempo. Já cheguei a abrir um frasco um ano depois e estava ótimo, como se o molho tivesse sido acabado de fazer. Outras opções que também passei a fazer em casa foram Iced Tea, receita bastante apreciada por aqui. Se quiserem experimentarem em casa, basta seguirem o link da receita na descrição deste vídeo. Compotas também é algo que faço muito por aqui para aproveitar a colheita da horta. Costumo fazer de morango, abóbora ou tomate. E confesso que já nem me lembro da última vez que comprei já feito. Em relação ao queijo creme, algo que também suscitou algumas dúvidas, faço uma versão mais saudável em casa e confesso que desde que fiz esta versão deixei de apreciar o queijo creme original. Costumo usar queijo quark, que tempero com sal, limão e ervas aromáticas. E uso muitas vezes este creme em várias receitas em substituição das natas. Granola também faço em casa e uso a mesma receita há muito tempo. Apenas vou variando nos frutos secos que acrescento. Tenho o link da receita na descrição do vídeo. Outro ingrediente que também deixei de comprar já feito e que sinceramente faço pelo sabor, que em nada se compara ao que fazemos em casa, é a pasta fresca. Seja para lasanha ou para fazer uma carbonara, por exemplo, prefiro sempre fazer a pasta de raiz. E a receita não podia ser mais simples. Um ovo por cada 100 gramas de farinha. A única parte que dá mais trabalho é esticar a massa, mas sinceramente, para quem gosta de cozinhar, acaba por ser um momento de descontração.
Outros produtos que também deixei de comprar por questões de saúde foram Nutella, que apesar de já ter testado algumas versões caseiras, nem isso continuei a fazer, porque simplesmente foi algo que deixou de ser consumido cá em casa. De qualquer forma, deixo-vos a receita da versão caseira mais apreciada por aqui. Como sempre, podem ver o link na descrição. Margarina já não compro há muitos anos e substituí por gorduras mais saudáveis, como azeite ou manteiga. E quando digo manteiga, é aquela que apenas leva 3 ingredientes: nata, fermentos lácteos e sal, nada mais. Coisas que deixei de comprar não só por questões de saúde, mas também de poupança. Foram manteigas de frutos secos, especialmente manteiga de amendoim e amêndoa. Se tiverem um bom robô de cozinha, é muito fácil fazer estas manteigas, que não precisam mais do que um único ingrediente, o fruto seco em causa. Outros artigos na questão da poupança são as leguminosas em frasco. Costumo comprar as secas e cozo em casa. Normalmente faço o pacote todo, distribuo depois por frascos e congelo. Revistas também deixei de comprar. A única que comprava era de decoração e percebi que podia perfeitamente procurar inspiração online. E foi essa a substituição que fiz. Em relação a outros artigos que estão mais relacionados com questões ecológicas, incluo as caixas de plástico, que fui trocando pelas de vidro. As que tinha, doei quase todas, porque ainda estavam em ótimas condições. Apenas mantenho algumas para quando precisamos de levar comida para passeios, por exemplo. Palhinhas também é algo que deixei de comprar há muitos anos. Tenho estas de inox e são perfeitas para o que precisamos. Água engarrafada também deixei de comprar. Passei a usar um jarro com filtro e bebemos água da torneira. Também não compro garrafas pequenas de plástico para ir bebendo em casa ou quando saímos, porque tenho várias opções mais ecológicas. Falando agora da limpeza da casa, tenho vindo a simplificar cada vez mais os produtos de limpeza que utilizo. Limpa-móveis substitui por um bom pano de pó sem mais nada, ou aspiro a superfície e passo um pano úmido se estiver sujo. Limpa-vidros uso uma mistura que partilhei recentemente no meu perfil do Instagram, ou apenas água. Amaciador de roupa substituí por vinagre de limpeza e uso este mesmo produto como anticalcário em várias situações. Falarei mais disto em breve no Instagram. O chão lavo simplesmente com água e vinagre de limpeza. E garanto-vos que nada deixa o chão mais limpo e brilhante. Até a minha mãe se rendeu a esta mudança. Por isso, lava tudo. Já não entra cá em casa há muito tempo. Na área da higiene corporal, deixei de usar gel ducha há muito tempo e troquei por sabonete. Compro sempre estes. Os de alfazema têm um cheirinho maravilhoso e não deixam a pele seca.
uso este sistema de ímã como suporte do sabonete. Neste momento estamos também a tentar mudar para shampoo sólido e para já estamos a gostar bastante. Quanto ao desodorizante, esta embalagem que vos mostro no vídeo foi a última que comprei há mais de 2 anos. Desde então tenho-a reutilizado para colocar o que uso de momento: leite de magnésia. Ouviram bem? Leite de magnésia. A razão de funcionar tão bem é que o leite de magnésia é um líquido alcalino que faz com que a zona da pele onde é aplicado se torne menos ácida, dificultando o desenvolvimento de micro-organismos que provocam um mau cheiro. Gosto muito desta opção e para mim tem funcionado perfeitamente. Ainda em questões de limpeza corporal, também deixei de usar discos desmaquilhantes e passei a usar os de tecido. E nem sequer comprei nada novo, porque tinha umas toalhitas de tecido do meu filho que nunca chegaram a ser usadas. Na altura comprei imensas, e parte delas estavam novas, por isso decidi aproveitar e usar essas para mim. Agora vem a parte que mais dúvidas suscitou em relação às substituições. E tenho que dizer que me deixou muito surpreendida, infelizmente não pela positiva. Muitos dos comentários estavam relacionados com dúvidas sobre como é que eu substituía rolo de papel de cozinha, guardanapos e lenços de papel. A resposta é simples, passei a usar em tecido. Guardanapos de tecido, que não são trocados todos os dias, usamos o mesmo guardanapo vários dias, pano microfibra para lavar e pano de cozinha para secar. E não faço nenhuma máquina extra para os lavar. São colocados numa máquina de roupa habitual porque não ocupam muito espaço. O lenço de papel também troquei por lenço de tecido. Aproveitei lenços antigos da família e fiz a mudança. Levo sempre alguns na mala caso tenha necessidade. Em relação à película aderente, que já usava muito pouco e cuja mudança foi muito fácil, substituí facilmente colocando um prato por cima do recipiente que preciso tapar. E o melhor disto é que posso colocar algo por cima, coisa que não poderia fazer se usasse película. E por aí, em que outras situações usam película aderente? Gostava muito de saber. Partilhem nos comentários e quem sabe não vos consigo dar outras alternativas. Por último, deixo-vos a opção que uso para fazer café sem usar cápsulas ou filtros de papel. Nas várias mudanças que tenho feito ao longo dos últimos tempos, no caminho para uma vida mais simples, procuro a qualidade em vez da quantidade. E no café aconteceu muito isso. Passei a beber só de manhã e prefiro uma opção que tenha mais qualidade. Se estiverem interessados em experimentar, partilho na descrição o café que estou a beber de momento. E é isto. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. Responderei o mais breve possível. Obrigada por assistirem, fiquem bem e até ao próximo vídeo.